Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Mais uma vez aqui voltando ao nosso curso. Peço desculpas aí pelo tempo que fiquei fora, mas foi por uma boa causa, né? Primeiramente, eu quero mostrar aqui nós temos aqui a nossa plataforma no site custojaelcio.energia.ws, né? Então nós temos aqui já o painel pronto. Deixa eu voltar aqui, acabou dando erro, que beleza. Aqui, ó. Ela não está 100%, mas os cursos de HTML já vai estar lá, tá? Então aqui você vem aqui, acessa o site, você vai cair aqui. Você vai clicar aqui, estudar. Aí conforme a gente for gravando cursos, criando conteúdo, vai estar disponível aqui, ó. Só você clicar, aí você vai ter a estrutura lógica, né, do curso, ó, tá vendo? Começa por HTML, uma introdução, depois imagens, depois links e vídeos, depois tabelas, aí alguns exercícios. Depois vamos trabalhar com Anchor, com Div, com formulário. E depois exercício 2, onde a gente vai fazer um projetinho prático englobando tudo isso que a gente aprendeu e mais algumas coisinhas na prática, tá? Então a plataforma foi feita para isso mesmo, tá? Os vídeos já estão praticamente prontos. O problema é que eu não consigo subir na empresa de hospedagem, no caso que a gente tem aqui, né? Vocês sabem. Então eu vou ter que fazer de uma outra maneira. Ao você fazer o acesso, é só você clicar aqui, ó, no vídeo, ó. Todos eles têm a mesma estrutura, embora os vídeos ainda não estão gravados. Então aqui no HTML, no CSS e no JavaScript é a mesma estrutura, tá vendo? Bom, então você clica aqui, tá? Aí ele abre o vídeo aqui, tá? Você vai fazendo os cursos, vai fazendo as suas anotações e vai vendo os videozinhos aqui, vai indo para baixo e acompanhando a sua evolução. Depois que você terminar, vai ter uma prova aqui que eu vou colocar aqui para vocês fazerem, tá? Porque esse curso aqui vai ter um certificado, tá certo? Então vai ser assim bem interessante, porque é uma experiência nova pra gente, né? Nesse formato aqui de aula. Então vocês dão uma olhadinha lá. E como sempre, eu gosto de facilitar as coisas, acho que tem que ser assim, tem que facilitar mesmo. Muitos de vocês comentaram comigo, não tem um programa, como é que instala, não sei fazer, na empresa não dá para instalar, eu fico meio assim. Então, para tirar toda essa dificuldade de vocês, é o seguinte: eu tenho esse site aqui, ó, é só colocar no Google Replit. Eu não sei como é que seria o nome em inglês, e dane-se, também não quero saber. Então é aí, ó, Replit, tá bom? Clica aqui. O que é o Replit? O Replit ou Replit, sei lá qual que seria a pronúncia. Ele é um site, tá? Onde você tem várias ferramentas. Você pode aqui, ó, codificar. Esse código que você faz, esse projeto, você pode transmitir para outras pessoas, pode mandar o link, pode ter um chat, enfim, olha, é muito legal. Dá para você codificar em equipe ali o projeto, enfim, tem uma série de coisas. Mas traduzindo para ficar uma forma mais prática, o que é o Repli? O Repli, ele é exatamente um camarada, tá certo? Ele é um camarada onde você pode executar o teu código online. Você não precisa instalar nada, você pode acessar de onde você quiser. Você vai ter um espaço limitado, ele tem a conta gratuita, que já é o suficiente para vocês, mais do que o suficiente. E ele tem também uma conta paga, aí vai a critério de vocês, tá? Mas é um projeto muito legal, criada por uma programadora, diga-se de passagem, e ela criou dessa forma aí, tá? Vocês vão ganhar na conta paga, na gratuita, perdão, vocês vão ganhar um espaço de 500 MB, é pouquinho, mas começou HTML, CSS, JavaScript é mais do que suficiente. 500 MB de espaço para você armazenar arquivos e 500 MB de memória no servidor, tá? Ou seja, 500 por 500. É excelente, dá para rodar muita coisa aí de forma simples, tá bom? Então como é que faz? É simples, acessa o site repli.com e vem aqui, ó, login. Eu já tenho uma conta que eu usei com a minha conta do Gmail, tá? Então eu vou vir aqui, eu não sei qual que seria aqui. Troca. Não vai dar para acessar aqui, pessoal. Enfim, porque eu acho que eu coloquei o e-mail errado. Deixa eu voltar aqui.
eu vou usar uma outra conta. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Chrome aqui, ó, porque eu já tenho o meu Google conectado no meu Chrome. Então, Replit, e eu venho aqui, ó. Ele é um programa como se fosse um... Aí, já vou entrar aqui no Google, ó. Olha só que bacana, pessoal. Você já entra aqui, então aqui ele tem conexão com o GitHub, que a gente vai ter o curso de Git aqui também, o básico, tá? Então, ó, aqui por exemplo, aqui já tem alguns projetos, aqui aparecem todos, mas aqui ele coloca alguns só, que coloca aqui algumas opções, alguns Hello Worlds que eu coloquei para testar, né? Então, por exemplo, você não precisa instalar nenhum programa, você pode usar ele aqui direto, você pode acessar pelo celular, enfim. Como é que faz? É muito intuitivo, tá? Você vem aqui, ó, Create, aí você vai definir qual projeto no caso. Você vai colocar aqui, por exemplo, HTML, tá vendo? Você vai dar o nome, sei lá, aula 1, ou melhor ainda, né? Introducão. E aí, Create. Ele vai rodar aqui, tá certo? E olha só que legal, galerinha. Aqui tem alguns projetos malucos que eu criei nas aulas anteriores, que não tinha nada, absolutamente nada. Eu vou até deletar isso aqui, que isso aqui não precisa. Vou deletar. E vou deletar isso aqui também. É igual o Visual Studio Code, só que online. É muito legal. Tá, então aqui eu tenho a minha... acabei deletando, foi tudo, olha só que beleza. Bom, eu criei aqui, mas deixa eu renomear aqui. Deixa eu ver se ele... Introducão. Pronto, olha só. Aí eu já voltei aqui, pessoal, olha só que interessante. Eu já tenho aqui uma série de codificações que eu posso fazer. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, aqui ele vai mostrar os arquivos que eu tenho, igual no Visual Studio Code. Aqui ele mostra como se fosse a tela do navegador, tá vendo? E aqui ele mostra a codificação, para quem já é mais avançado, quer depurar o código, enfim. Então eu vou colocar aqui um exemplo, por exemplo, um H1, que vocês já conhecem. Vou fechar o H1, ele tem já até o autocomplete, é um editor online completo, pessoal. Aí eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó, sei lá, escrever Hello World. Opa, Word. Oh meu Deus, sempre esqueço. Word. Enfim, eu não lembro como é que escreve Word. Aí você vem aqui em Ruma. Tá. Aqui ele vai dar um erro. Olha só que legal. Porque a primeira página HTML, como a gente aprendeu, tem que chamar index. Ele não encontra. Então vou renomear. E aí vou dar um run. Olha só. Eu acho que está errado aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Meu Deus. É isso mesmo? Enfim, se não for, vocês perdoam. Bom, tá aí, ó. Eu acho que é assim, ó. Nossa, que dificuldade, gente, com a palavra. Enfim. Olha só, tá aí, ó. Então você executa e ele aparece aqui, ó. Só que legal. Bacana, né? Bom, é isso. Tá? Então vocês vão criando. Se vocês quiserem criar um novo, é só clicar aqui e digitar o nome do arquivo e a extensão. Se quiser adicionar uma página, uma pasta, por exemplo, eu quero adicionar uma pasta, sei lá, testes. Ele cria uma pastinha, olha que legal. Posso jogar meu arquivo aqui dentro. Aí agora o arquivo index está dentro da página testes. É muito legal. Perfeito? Então fica aí a dica para quem não pode ou não quer usar o navegador, o programa na empresa. Esse programinha aí é muito bom, tá ok? Bom, para a aula de hoje a gente vai começar pela estrutura básica do HTML, tá certo? Bom, eu vou criar do zero com vocês aqui para começar, tá? Então, tudo começa com organização, pessoal. A primeira coisa que tem que fazer é organizar tudo. Então, vamos lá em documentos, clicar com o botão direito aqui, vamos criar uma pasta chamada curso HTML, tá? Beleza, já tem minha pastinha, tá tudo certo.
Vou abrir Visual Studio Code, porque eu gosto de usar o Visual Studio Code, eu gosto de coisas na minha máquina, tá? Não sou muito chegado a coisas diretamente online, até curto o Repli, gostei bastante dele, tá? Mas eu ainda, por motivos de, sei lá, de uso, enfim, eu prefiro o arquivo aqui na minha máquina, tá? Vem aqui em Filé ou File, Open Folder, aí você vai lá em Documentos, Curso de HTML. Entrou dentro da pasta Curso de HTML, é só selecionar a pasta. Pronto. Ele já vai criar toda a configuração. Se ele aparecer essa mensagem aqui, você dá OK, marca aqui, dá OK, yes, pronto. Tudo certo. Bom, vocês podem ver que é até parecido com o Repli, né? Eu vou criar um arquivo aqui primeiro, tá? Então vem aqui, ó, pode vir aqui na pastinha, ou arquivo new filé ou new file, ou simplesmente Ctrl N, tá? Então dá na mesma. Então vou aqui em filé new para ficar mais visível para vocês, e de novo depois vou lá em filé save, tá? Eu vou salvar, ele já vai direto para sua pastinha, tá vendo que você criou? Eu vou dar o nome de index, tá? Por quê? Porque a primeira página sempre tem que chamar index, senão ele não aparece, tá? Mas acho que é até melhor dar o nome de introdução, tá? Introdução, para a gente ir marcando o nosso conteúdo, tá? Introdução. Então aqui embaixo eu marco como HTML. Eu não preciso fazer isso, mas eu gosto de fazer. Pronto. Ó, ele já mudou toda a codificação aqui. Dentro do Visual Studio Code, como vocês já viram, basta vocês digitarem HTML 2.5, ele já cria toda a estrutura do HTML5 como nós já vimos. Então vamos dar o nome da linguagem PT-BR, que é para ele saber que é uma linguagem do tipo português Brasil. E aí vamos colocar aqui no title, curso de HTML 01. Tá? Então toda hora a gente vai seguir essa estrutura aqui. Bom, eu expliquei para vocês, pessoal, mas assim, ficou um pouquinho pobre a aula, né? Porque ficou uma coisa muito brusca, muito como é que eu posso dizer, ficou muito taxativa, né? Então é melhor explicar um pouquinho com mais calma, tá? O que é isso aqui? Todos os comandos HTML, tá? Então vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos colocar tag na opção de imagens. Toda tag HTML, pessoal, ela é formada por esses símbolos aqui, ó. Sinal, vocês sabem, matemática, né? Sinal de menor, tá? Sinal de maior, tá? Todo o código HTML é feito dessa forma, tá? Bom, tudo que está entre esses sinais aqui é chamado de tag. Aliás, de tag comandos, né? Tudo que está aqui dentro é um comando de HTML, tá? Os comandos HTML, eles são separados em 3 grupos, tá? Eles têm os comandos, tá? Existe o atributo e existe o valor. Isso quase ninguém fala hoje em dia porque é um conceito meio antigão, né? Mas é importante você saber que tem esses 3 para você saber diferenciar quando você está começando, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, no nosso código. Eu tenho a tag HTML. O primeiro é sempre a tag, é o nome da tag. Então essa é a tag HTML, tá vendo? Dentro dessa tag, eu vou até aumentar um pouquinho, pessoal, para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Ó, beleza? Vou esconder aqui os arquivos, ficou mais fácil. Ótimo. Então aqui, olha só que legal. Eu tenho a tag HTML, eu tenho aqui o lang, que seria o atributo, ou seja, um valor não, uma característica deste comando aqui, e eu tenho um valor que, depois do sinal de igual entre aspas, tá vendo? Então, todo o comando HTML é constituído desses três elementos: tag, atributo, valor. Tá certo? Toda tag. Embora tenha tags que são tags que a gente chama de tags simples, né? Que tem só ela. Um exemplo disso é a tag body, por exemplo. A tag body só tem ela, não tem outra coisa depois. Tanto ela aberta quanto ela fechada. Essa body, não tem outra coisa depois. A tag head, mesma coisa, tem só ela, não tem outra coisa depois. Não tem head, alguma coisa igual a alguma coisa, não existe. Tá certo? Então ela é uma tag simples, tá bom? Então, lembre-se sempre disso. Aqui em cima nós já sabemos para que serve. Eu expliquei para vocês que
esse comando indica para o navegador, na hora que ele vai renderizar o seu código, na hora que ele vai compilar, entre aspas, o seu código lá no navegador do usuário, ele está indicando que esse comando aqui, esse documento é um documento HTML. Essa linha aqui de baixo, ela indica que este código aqui vai usar a codificação, sistema de acentuação do português Brasil, tá? Isso aqui já evita muito o erro de acentuação, enfim, de caractere especial. Esse aqui é a codificação de acentuação, então existem existem vários na verdade, né? O que é o sistema de codificação? É como, de uma forma assim mais simples, deixa eu tentar explicar para vocês, é o seguinte: existe a ISO, existe a UTF-8, existe o sistema ANSI, tá? O que é isso? São formas, são bibliotecas, entre aspas, que o computador, o navegador, o sistema vai usar para identificar acentuações e caracteres específicos de uma linguagem. Por exemplo, no inglês, você, por exemplo, se não me falha a memória, você não tem acentos, tá? Você não tem, por exemplo, o tio, né? Você não tem um chapéuzinho, um circunflexo, você não tem esses símbolos. Se você não tem esses símbolos, né? Aí se não tivessem criado o sistema de codificação, né? O TF8, ANSI ou ISO, todo mundo ia ser obrigado, por padrão, a escrever tudo em inglês no site, desde os comandos do código até os textos em si. Tudo em inglês, porque não tem como escrever, porque senão ia ficar um monte de caracteres esquisitos na tela. Então foi por isso que foi criado o TF8, tá? Para poder escrever e usar caracteres especiais, desde acentuação até a tabela ASCII, né? Que é aquela tabelinha, não sei se vocês sabem, a gente vai ver mais para frente aí, se Deus assim permitir, e a gente poder fazer um curso aí de C ou de PHP, enfim, ou de programação básica, de lógica. Vocês vão ver, tem uma tabelinha chamada ASCII, que é aquelas básicas que todo mundo usava antigamente, usa ainda, né, no Facebook, sei lá, no WhatsApp, enfim, que aparece aquelas carinhas, né? Você usa o símbolo, aquilo é ASCII, tá? Você usa uma sequência de teclas e aparece um símbolo, Alt mais alguma coisa, aparece um símbolo, isso é ASCII. Então aqui a gente está usando o TF8 indicando que a gente vai usar o sistema de codificação da língua portuguesa, e a gente quer praticamente todos os símbolos possíveis para usar na nossa codificação do texto, tá? De texto. Essa daqui é uma tag que vocês não devem copiar, assim, não devem se preocupar com ela, porque ela é criada automaticamente pelo Visual Studio Code, ela não é padrão, tá? Ela é uma tag que a Microsoft definiu para colocar para ser compatível com o Edge, os sites que são criados aqui. Essa viewport, pessoal, eu expliquei, mas ficou muito esquisito também. O que é o viewport? O viewport é o dispositivo onde esse texto, esse site vai ser, esse sistema vai ser exibido. Aqui está inicial de escala em 1.0. O que é isso? Eu não sei se vocês já pesquisaram, tá? Se eu voltar aqui, ó, site UOL. Olha só, antigamente, deixa eu ver aqui, um site UOL antigo. Legal, ó, excelente. Olha só, pessoal, antigamente eu tive a experiência de ver isso, tá? Antigamente, quando a gente acessava um site, quem é mais velho aí deve lembrar, e a gente tinha a infelicidade de tentar acessar o site pelo celular, era uma desgraça miserável, tá certo? Por quê? Porque o site ele era feito para monitor, ele não era feito para mobile. O mobile ainda estava engateando, né, naquela época. Então, quando a gente acessava um site, a escala do site, ele era, como é que eu posso dizer, ele era ou o navegador do celular do coitado deixava o site pequenininho, parecendo uma formiguinha, para poder caber na tela, para ser exibido na tela correta, vamos dizer assim, no tamanho da tela certinho, para ele não ficar rodando para cima e para baixo. Ou o que acontecia em 99% das vezes, que era o que? O site ficava grandão, gigantesco, e as letras pequenininhas, né? Era um negócio assim terrível, tá certo? Então o que aconteceu? Quando, e por volta ali de 2010, não, até antes, 2008, o pessoal criou a ideia de
mobile first, ou seja, criação de sites para o mobile na web 2.0, que a gente pode conversar isso aí um pouquinho mais na próxima aula. O que aconteceu aqui, pessoal? Eles começaram a ter, né, a ideia de fazer a escala, definir a escala de 1 para 1. Na prática, o que acontece? O site ele vai sempre exibir o conteúdo, ele vai quebrar o conteúdo para sempre exibir num tamanho legível na tela de um celular. Tá? Então é por isso que hoje em dia, antigamente a gente tinha que ficar dando zoom, né? Não sei se vocês pegaram nessa época, tinha que ficar dando zoom para ver o que estava escrito no site. Era horrível. Hoje em dia não, por quê? Por causa desse comandinho aqui, ó. Porque ele já vai começar a fazer o teu site ficar numa escala 1 para 1, ou seja, ele vai ficar com os textos no tamanho padrão, tá certo? Bom, aqui nós temos o title, tá certo? Que é eu já expliquei para vocês, é o que aparece aqui, ó. Tudo que você coloca ali é o que aparece aqui em cima, na barra de título do navegador, tá? Beleza? É importante. Ah, mas então nem precisa colocar isso aí, ninguém olha isso aí. Olha assim, tá? Se o seu usuário que acessa o teu site, o teu sistema não olha, o Google olha, tá? O Google olha, os sistemas de busca, outros que existem, Yahoo, Bing, eles olham, tá? É importante você colocar, tá bom? Essas tags aqui, todas elas estão dentro de uma tag principal chamada head, que significa cabeça, tá? Então, o HTML tem cabeça, corpo, tá? Cabeça e corpo, ele não tem pé, tá? Ele só tem cabeça e corpo. Então, tudo que está aqui, algumas coisas, como por exemplo, o title aparece no navegador, né? Mas o restante é tudo oculto para o usuário e oculto para quem está programando. Ele só vai fazer sentido, entre aspas, né? Ele só vai surtir efeito para os buscadores, para os motores dos navegadores e para os motores dos buscadores tipo Google, tá? Então aqui você consegue colocar keywords, que são as palavras-chave, key contents, que seriam aquelas palavras, né, de termos de pesquisa que o usuário pode digitar e o seu site pode estar incluído no meio, se tiver essa palavra no meio também definida, enfim, tá? Bom, o HTML, pessoal, ele tem passado por uma grande mudança, tá? Atualmente nós estamos no HTML5, tá? Nós estamos no HTML5, beleza? Então aqui tem essa imagenzinha muito legal. O que mudou? Mudou muita coisa, tá? Antigamente, como é que era feito um site? Era só HTML, tá? Então os sites eram horrorosos, pior que aquele da UOL que vocês viram. Os sites eram muito feios. Não se tinha tanta tecnologia, tantos recursos disponíveis, tá? E ao mesmo tempo também a gente não tinha um cuidado assim de fazer sites tão bonitos, tão agradáveis assim. Era mais uma questão, vamos colocar o conteúdo que é o que importa, tá? Então começou a fazer isso. Depois, né, que foram passando-se os anos, os sistemas foram ficando mais robustos e tudo mais, se criou então uma técnica de se criar sites, por exemplo, que era o site com tabela. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu acho que aqui, ó. Deixa eu ver aqui, acho que isso aqui. Legal. Não. Aqui, ó. Então, pessoal, olha só. Antigamente, quando a gente fazia um site, depois do início do HTML, a gente fazia um site usando tabelas. A gente vai aprender a fazer tabelas no curso, tá? Então ele fazia o site com tabela. Então criavam as tabelas e aí colocava as imagens, conteúdo dentro da tabela, ficava um bagulho feio pra cacete, como aquele lá, o site do UOL. Colocava uma cor, mudava a cor do texto. Mas assim, é um negócio bem ruim, tá? Depois, né, do site com tabela, eles começaram a usar uma outra tecnologia que a gente vai aprender, que foi o CSS. Aí começou a ficar, aí eles começaram a recortar imagens, repetir, e a gente vai ver tudo isso aí, tá? E hoje a gente está no HTML5, né, onde tudo mudou praticamente, tá? A tecnologia do HTML5 usada no HTML5, na prática, o que foi que mudou? O que mudou no HTML5 do 4 para o 5, que é o 5 que nós estamos agora? Mudou alguns comandos, tá? Então a maioria dos comandos foram renovados, foram reformulados e outros foram removidos. E principalmente, antigamente a gente queria mudar a cor do texto, por exemplo, a gente mudava direto no HTML. Então era na fonte, color, igual o nome da cor que você queria para aquela fonte. Agora não mais. Então, o HTML ele só vai criar isso aqui, ó, a estrutura, os espaços onde você vai criar os conteúdos. Toda a parte, tá?
toda a parte de criação de aparência, formatação, parte de codificação de link para ficar com botãozinho, imagenzinha, videozinho, toda a parte de aparência do site, ele vai ficar a cargo daquela outra tecnologia que é o CSS, tá? A gente não faz igual antigamente, como eu mostrei aqui para vocês, a gente não faz mais codificação de formatação de sites dentro do HTML, fica tudo a cargo do nosso amigo CSS, tá certo? Belezinha? Então, antigamente se fazia tudo no HTML, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu acho um site aqui que é clássico. Que é a Rover Informática. Esse é um site clássico, tá? Que... não, peraí. Não, esse aqui... a Rover Informática, pessoal, .com.br. Deixa eu ver se ela está no ar ainda. Esse é um site que a gente usava muito antigamente. Ela não está mais no ar, ainda bem, porque o site era medonho, tá? Então, por exemplo, bom, o site era assim, vejam bem, cheio de coisas bem esquisitas. Então, isso aqui era formatação em HTML, tá vendo que coisa horrorosa? Porque não tinha tanto poder, não existia uma preocupação com o layout. E vocês podem ver como aqui, por exemplo, tem essa figura aqui desse camarada aqui que não dá para entender o que está fazendo aqui, enfim, era bem estranho. Então o site da Rover a gente usava sempre como exemplo de como não criar um site. Era bem feio, tá, pessoal? Bem feio mesmo. Então depois disso ficou bem mais interessante a criação web. Bom, então essa é a introdução, tá? Então vocês podem perguntar, todo site hoje em dia ele usa HTML? Não, tá? Por padrão sim e não. Como assim sim e não? Por padrão, no mínimo você vai usar HTML, CSS, JavaScript para criar um site, no mínimo, tá? Só que existem tecnologias muito mais modernas que vocês precisam estar atentos. Por exemplo, o Angular, Angular.js. O Angular, ele é um framework JavaScript. Como é que é aqui? Tá. Ele é um framework JavaScript onde você codifica usando em tese JavaScript, e ele codifica usando uma versão da HTML própria dele, tá? Mas enfim, é HTML, mas existem outras técnicas. Quase ninguém mais usa só HTML para criar sites na estrutura, tá? Existem outras técnicas também. O Angular é um deles, tá certo? Bom, então essa é a nossa introdução. Espero que vocês gostem, tá? Dá uma pesquisada aí sobre a história do HTML. Quem criou o HTML, né? Essa é a pergunta, pessoal. Foi um cara chamado Tim Berners-Lee. Esse cara aqui, ó. Então esse camarada é o responsável pela criação da internet, tá? E a criação da linguagem HTML. Mas não só isso, até ele criou outras coisas também. O cara é um gênio, tá certo? Então vocês dão uma pesquisada aí. E essa foi a nossa aula introdutória. Então, para que você vai HTML? Para criar páginas web. Mas, como eu já disse, não se cria só páginas web hoje, tá? Com HTML. Se usam outras tecnologias incorporadas ao HTML5, tá? Para criar então essas estruturas que a gente conhece. Para não ficar só na teoria hoje, então nós já aprendemos a nossa estrutura, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui, vamos criar uma tag H, que eu já expliquei para vocês, é o cabeçalho, que vai de 1 a 6, né? Aqui a gente pode escrever introdução, tá? E fechar o H1, aí ele já dá aqui, oh meu Deus, é sempre esse negócio. Pronto, aqui eu vou dar um BR, tá? E aqui, pessoal, olha só que legal. Eu vou pegar um texto aqui qualquer, deixa eu ver aqui, do próprio Tim Berners-Lee mesmo, e vou copiar e vou colar lá. Só que eu vou colar dentro, claro, da tag correta, que seria a tag P. Não se preocupem, eu vou explicar isso aqui de novo, não fiquem preocupados. E vou colar, vou dar uma quebra aqui, ó,
Vou salvar, então vou aqui em filé, save, e vou lá na minha pastinha, documentos, curso HTML, tá aqui, ó. É só dar 2 cliques, ele já vai abrir. Tá vendo? Olha só que legal. Tá vendo? Ele já abriu aqui a minha página corretamente, tá? Sem formatação nenhuma, então os sites eram assim primeiro, tá? Aí você pode perguntar, mas aí eu posso, alguém me perguntou, né? Como é que eu faço para a pessoa ver o site que eu fiz aqui e tal? A pessoa não vai ver, pessoal, por quê? Porque seu site está rodando local, ó, no C2 pontos na sua máquina, tá? Não vai conseguir. Para alguém conseguir ver o seu site, primeiro, você tem duas opções. Ou você sobe esse site num servidor, tipo, sei lá, Hostinger, Local Web, HostGator, enfim. Ou você tem ferramentas para isso no Windows, no Linux tem muito mais ainda. No Mac eu não sei, porque eu nunca usei Mac, né? Então, assim, usei uma vez, não gostei e decidi voltar para o Windows. No Windows você tem ferramentas que podem, né? Você pode deixar definir o seu computador como um servidor, criar um IP, enfim, fazer toda uma configuração. Você pode usar o Nginx para isso, né? Você pode criar um servidor local ou uma Apache mesmo, disponibilizar para as pessoas acessarem de qualquer lugar do mundo, tá? Mas não é seguro, tá? Mas é possível, mas é preciso estar na internet, é preciso transformar seu computador em um servidor, ok? Bom, essa foi a nossa introdução, espero que todos tenham gostado e até a próxima.